Ele disse que me amaria para sempre, mas na escuridão, onde as promessas são feitas com sangue, o amor é apenas o começo do tormento. A noite em que nos conhecemos estava envolta em névoa. A cidade parecia silenciosa demais, como se o mundo estivesse prendendo a respiração, esperando algo acontecer. Ele apareceu, entre as luzes trêmulas, com um sorriso que cortava a alma. Seus olhos eram abismos, e eu mergulhei sem hesitar. Ele era perfeito demais para ser real. Sua voz, um sussurro que acalmava meus piores medos. Seu toque, quente o suficiente para derreter até a mais gelada das resistências. Eu pensei que era sorte. Eu pensei que era destino. Naquela noite, sob a chuva fina que fazia a pele arrepiar, ele me prometeu amor eterno. Prometeu que jamais me deixaria. Prometeu que éramos um só. E eu, cega, acreditei. Mas algo mudou. As flores que ele me trazia começaram a murchar sem motivo. Espelhos embaçavam quando ele entrava no quarto, mesmo sem vapor. Sonhos estranhos. Me atormentavam. Sombras que sussurravam meu nome. Mãos invisíveis puxando meus tornozelos enquanto eu dormia. Eu ignorei todos os sinais. Até o dia em que acordei. E encontrei marcas em meus pulsos. Como se algemas invisíveis tivessem me prendido durante a noite. Ele sorria. Um sorriso que já não era o mesmo. Minha família tentou me alertar. Amigos desapareceram da minha vida como se nunca tivessem existido. Eu era apenas dele. E ele? Cada dia mais sombrio. Cada toque mais frio. O amor virou prisão. Comecei a ouvir passos no corredor. Mas ao abrir a porta, não havia ninguém. Velas se acendiam sozinhas. E às vezes, na ponta da cama, eu via olhos que não eram humanos. Eu tentei fugir, 1, 2, 3 vezes. Mas sempre que passava da porta, algo me puxava de volta. Era como se uma força invisível tivesse me amarrado àquele lugar. Então, ele me contou, não com palavras, mas com um sussurro na minha mente. Eu era parte de um feitiço, um pacto selado antes mesmo de eu nascer. Ele precisava de alguém, uma alma pura. Alguém que acreditasse, alguém que aceitasse. Eu era a oferta. Cada eu te amo era uma corrente a mais. Cada beijo, uma âncora afundando meu corpo em um oceano sem fundo. Eu não estava vivendo um romance. Estava vivendo uma maldição. E ele era o carrasco disfarçado, de príncipe. As palavras amor eterno soavam agora como sentença. Para sempre. Significava morrer um pouco a cada dia. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela madrugada, enquanto a lua cheia iluminava o quarto, ouvi meu nome. Sussurrado. Por vozes que não eram dele, olhei para a janela e vi. Vi meu reflexo sorrindo para mim, mas meus lábios estavam imóveis. Eu já não era mais eu. Eu era a oferenda. Eu era o feitiço. Ele entrou no quarto, com rosas negras nas mãos, e sussurrou. Hoje, começamos de novo. Mas no fundo do meu peito, algo gritava. Algo que ele ainda não havia apagado. Minha alma. E foi ali que entendi. Se eu quisesse sobreviver, teria que lutar contra ele. Contra o feitiço. Contra tudo que me prendia. Ou me tornaria parte dele. Para sempre. Eu não sabia mais em quem confiar. O amor que eu sentia por ele, ou pelo menos o que eu acreditava ser amor, estava se tornando uma sombra. Um peso. Algo sombrio que tomava conta de minha alma. Ele ainda me olhava com os mesmos olhos, mas havia algo diferente, algo que eu não conseguia nomear. E a cada noite, o pesadelo se tornava mais real. As coisas começaram a acontecer com mais frequência. Objetos que desapareciam, portas que se trancavam sozinhas. E eu não conseguia sair. Ele dizia que estava me protegendo, que os perigos do mundo eram maiores do que eu podia entender. Mas eu sentia que a verdadeira prisão era ele. Ele
que estava me afastando de tudo e todos. As noites passaram a ser um terror. Dormir ao seu lado era uma experiência desconcertante. Quando ele dormia, eu podia ouvir seu sussurro, sua respiração profunda, como se estivesse aguardando algo que não estava no controle. Algo mais velho, mais maligno. Às vezes, eu sentia a pressão no ar, como se uma força invisível estivesse se aproximando. Mas ao olhar para ele, tudo o que via era a face angelical de um homem que ainda dizia me amar. Eu comecei a procurar respostas. Algo dentro de mim se recusava a aceitar a ideia de que aquele homem, o homem que eu acreditava ser o amor da minha vida, fosse o mesmo que agora se tornava o arquétipo do meu pesadelo. Por semanas, busquei pistas. Andei por ruas desertas, visitei bibliotecas antigas e perguntei para pessoas que pareciam saber mais do que deveriam. Até que um dia, um velho eremita me deu a resposta. Você foi escolhida. Ele disse com um olhar distante, como se estivesse vendo algo que eu não podia. Escolhida para servir, para ser parte do pacto. O que eu não sabia era que o pacto não era com ele. O pacto não era com o homem que eu conhecia. Era com algo mais antigo. Algo que os humanos há muito esqueceram. Uma entidade. Um espírito. Antigo. Uma força da natureza que, por séculos, tinha manipulado os destinos daqueles que se permitiam acreditar nas palavras de promessas vazias. Eu estava no centro de algo muito maior do que eu imaginava. E o feitiço que ele havia lançado sobre mim estava prestes a se cumprir. Ele precisava de mim. Eu não era a única. Ele já havia feito isso antes, mas nunca com alguém tão puro. Alguém com a energia vital suficiente para alimentar a criatura que o controlava. O velho me disse para fugir, para correr para longe dele. Mas uma parte de mim sabia que não havia para onde correr. Cada vez que tentava sair de casa, uma força invisível me puxava de volta. Ele me chamava. Sua voz, doce, suave, sempre me atraindo de volta para os braços dele. Eu não podia escapar. E então, uma noite, enquanto ele dormia profundamente, eu encontrei um livro velho, escondido sob o travesseiro. Era um grimório, cheio de símbolos arcaicos, palavras que pareciam dançar diante dos meus olhos. Eu não sabia o que aquilo significava, mas algo no fundo de minha mente dizia que aquele livro tinha sido colocado ali por um motivo. Era o segredo. A chave para destruir tudo. Eu comecei a estudar o livro. Cada página que virava me preenchia com um misto de medo e excitação. Eu sabia que estava desvendando algo perigoso, algo que poderia me destruir ainda mais. Mas eu também sabia que era a única chance que eu tinha. O feitiço que ele me lançou era forte, mas havia uma fraqueza. Eu apenas tinha que encontrá-la. Naquela noite, uma tempestade começou a se formar lá fora. Relâmpagos iluminavam o céu, e o vento uivava como se estivesse tentando nos avisar. Eu sentia algo crescendo no ar, algo que não estava certo. O livro falava sobre um ritual, um sacrifício, um preço a ser pago. Mas eu não sabia se estava pronta para o que isso significava. No fundo de meu coração, eu ainda amava aquele homem. Eu ainda queria acreditar que ele era a pessoa que eu conhecia antes. Mas a cada página que eu virava, ficava claro que ele não era mais quem eu pensava. Naquela madrugada, quando ele acordou, seus olhos estavam diferentes. Era como se ele soubesse que eu estava descobrindo o segredo dele. Ele sorriu, mas não era o sorriso caloroso de antes. Era um sorriso vazio. Você está começando a entender, não é? Ele sussurrou. E ali, naquele momento, meu coração congelou. Ele sabia que eu estava preparada para enfrentá-lo. Mas algo dentro de mim me dizia que não era ele quem eu devia temer. Era a força que ele havia liberado. A entidade que estava lentamente tomando conta de sua alma e agora estava mais próxima de mim do que nunca. Eu não sabia o que fazer. O que seria necessário para quebrar o feitiço? Eu não sabia, mas algo me dizia que o caminho seria doloroso. Aquele homem, o homem que um dia eu amei, agora era a maior ameaça da minha vida. Não apenas para mim,
mas para todos ao meu redor. Quando ele se aproximou, algo dentro de mim se partiu. Não era só a dor de ver o homem que eu amava se transformar em uma sombra do que era antes. Era a dor de saber que, de algum modo, eu tinha sido cúmplice disso. Eu tinha aceitado. Eu tinha acreditado. E agora, a conta estava chegando. Eu não podia mais confiar em mim mesma. Cada passo que eu dava me levava mais para longe do que eu sabia ser real. A verdade que eu descobri sobre ele, sobre nós, me consumia de dentro para fora. A cada dia, sentia mais o peso da mentira em meu coração. Mas havia algo em sua presença que me prendia. Algo que me fazia temer mais a sua ausência do que a presença daquele homem, agora irreconhecível. Eu sabia que ele estava mentindo. As promessas de amor eterno, tudo não passava. De um feitiço, uma armadilha com um preço oculto. O livro antigo que eu encontrara falava sobre sacrifícios, sobre almas que eram presas por laços invisíveis, e eu era a mais recente vítima de uma cadeia que se estendia por gerações. No entanto, mesmo sabendo disso, uma parte de mim não queria acreditar. Como poderia? Como poderia ser capaz de destruir tudo aquilo? O amor que eu ainda sentia por ele? O medo de perder tudo o que conhecia? Era como uma tempestade. Um turbilhão de emoções conflitantes que me consumia a cada instante. Uma noite, enquanto eu o observava de longe, em silêncio, vi algo nos seus olhos que nunca havia notado antes. Aquele brilho, aquela faísca. Não, era dele. Não era algo humano. Era como se ele estivesse sendo manipulado. Como se o homem que eu amava estivesse sendo lentamente engolido por algo maior. Naquela noite, ele fez algo que jamais imaginaria. Ele me levou até o velho jardim, aquele que sempre evitávamos. O jardim onde os antigos moradores da casa haviam enterrado algo muito mais sombrio do que pedras e flores. Ele me puxou para o centro, onde uma árvore seca se erguia, suas raízes retorcidas como serpentes. O pacto está quase completo, ele disse, a voz fria, distante, como se estivesse recitando palavras que não eram suas. Mas para que tudo seja finalizado, você precisa fazer a sua parte. Meu corpo tremeu. Eu sabia o que isso significava. Ele estava me pedindo para ser o sacrifício. Ele estava me pedindo para dar o que ainda restava de minha alma. O feitiço que havia sido lançado sobre nós dois, uma vez selado, exigia isso. Ele tinha me usado. Ele sempre soubera disso. E agora, o que eu pensava ser amor se revelava como uma ilusão cruel. A dor foi insuportável. O ar ficou pesado, como se cada respiração fosse uma luta. A pressão em meu peito, a sensação de que minha alma estava sendo arrancada de dentro de mim, me fez quase desmaiar. Mas no fundo, eu sabia que havia uma maneira de quebrar o feitiço. Havia uma fraqueza. Enquanto ele falava palavras incompreensíveis, em um tom suave, quase hipnótico, algo dentro de mim despertou. Eu não sabia se era coragem ou desespero, mas naquele momento, algo mudou. Aquele amor que eu pensava que fosse eterno, não era nada além de uma prisão. Eu não estava apaixonada por ele. Eu estava aprisionada em sua mentira. Em sua mentira que agora se tornava um inferno. Você não me ama. Disse com uma voz trêmula, mas firme, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Você me prendeu, mas agora sou eu quem vai te libertar. Ele olhou para mim, seu rosto paralisado, como se o que eu tivesse dito fosse uma heresia, algo que jamais poderia ser dito. Mas eu sabia. Ele também sabia. A ligação entre nós, tão forte e palpável, estava começando a enfraquecer. O feitiço que ele me impusera, que nos unira em uma promessa de amor eterno, estava prestes a ser quebrado. A sombra que tomava seu ser começou a se soltar, e eu vi, pela primeira vez, o homem por trás da máscara, o homem que, no fundo, ainda lutava para se libertar dessa força maior, mais sombria.
Mas a batalha não havia terminado. Com um grito abafado, ele me puxou para mais perto da árvore. As raízes começaram a se mover, como se quisessem me engolir. O sacrifício estava prestes a ser feito. Mas eu não seria a vítima. Não mais. Eu poderia ainda ser a chave para libertá-lo. Não o homem que ele era, mas o espírito que o controlava. Eu puxei a última página do Grimório, agora iluminada pela luz da lua, e comecei a recitar as palavras de libertação. As raízes se retorceram, tentando impedir, mas minha vontade estava mais forte. As palavras que saíam de minha boca eram como um feitiço contrário, algo que só poderia ser feito com verdadeiro amor. Mas não o amor dele. O meu amor. Meu desejo de salvar a todos. O amor que havia se transformado em uma força de destruição para quebrar o pacto. Ele tentou gritar, mas a voz dele desapareceu no vento. O corpo dele ficou paralisado. Ele estava à mercê de algo que ele próprio havia chamado. E então, no ápice da noite, com o último suspiro de sua alma, ele me olhou com um olhar de arrependimento profundo. Algo que eu nunca imaginaria. Desculpe, ele sussurrou. Mas não havia mais nada que pudesse fazer. O feitiço que ele mesmo havia invocado estava quebrado, e eu estava livre. Livre para viver, mas acima de tudo, livre para recomeçar. Mas a dúvida ainda persistia. Quem era aquele homem que eu amei? E por que, mesmo libertada, eu ainda sentia um vazio, como se o eco do feitiço jamais fosse apagado? A liberdade que eu finalmente senti não era completa. Algo dentro de mim ainda estava quebrado. Não era apenas o feitiço que tinha sido desfeito, mas uma parte de mim que se perdera ao longo de toda aquela história. Como uma marca indelével, o que vivemos juntos não seria apagado tão facilmente. O amor que eu acreditava ser real agora se tornava um espectro, algo que me assombrava, mesmo que eu tentasse afastá-lo. Depois da noite em que o feitiço foi quebrado, eu o vi pela última vez. Ele estava ali, de pé, à sombra da árvore onde tudo havia começado. Os olhos perdidos e vazios, como se a alma dele tivesse sido retirada. Ele não era mais o homem que eu amara. Aquela aura encantadora, aquele brilho no olhar, tudo desaparecera. Ele parecia um reflexo de si mesmo, fragmentado e incapaz de compreender o que havia se passado. Eu me afastei, sentindo a dor em cada passo. Cada fibra do meu ser gritava para não voltar atrás, para não olhar para trás. Mas o meu coração, ainda atormentado pelo que acontecera, me puxava para ele. Mas então, a realidade se impôs de maneira brutal. O que eu tinha com ele não era amor. Era um feitiço, uma ilusão. Nas semanas que se seguiram, uma sensação de vazio se abateu sobre mim. O que eu acreditava ser verdadeiro estava agora, em ruínas. Eu não sabia mais em quem confiar. Aquele pacto, o feitiço, havia distorcido tudo o que eu pensava ser real. O homem que amei, que jurou me amar até o fim, havia me aprisionado, sem que eu soubesse. Aquela sensação de perda, de ter sido enganada, se arrastava como uma sombra que não conseguia afastar. Mas o mais perturbador de tudo era o que ele disse naquela noite fatídica, enquanto eu recitava as palavras de libertação. Desculpe, ele sussurrou. Mas o que significava aquele pedido de desculpas? Ele se arrependeu do que fizera, ou estava apenas cumprindo o último elo de seu próprio destino amaldiçoado? Eu não sabia. Mas não podia negar a dor que sentia, não apenas por ele, mas por mim mesma. Por tudo o que eu havia perdido ao me entregar a um homem que, no fim das contas, não era o que eu acreditava. A dor de ser enganada era insuportável, mas não mais do que a sensação de que havia algo muito maior por trás de tudo aquilo. Algo que eu não entendia totalmente, mas sabia que ainda estava lá, no fundo da minha alma. O feitiço poderia ter sido quebrado, mas o que ele havia me dado não poderia ser apagado com simples palavras. Ele havia deixado uma marca que eu não conseguiria esquecer. E agora, a pergunta era: eu havia sido apenas uma peça em um jogo de um ser muito mais poderoso?
Ou havia algo mais que eu deveria descobrir? Algo que ele não me contou, que ele jamais poderia contar. Eu precisava de respostas. Eu precisava entender o que, de fato, havia acontecido. O homem que eu amei havia se perdido no feitiço. Mas e o verdadeiro feitiço? O que estava por trás de tudo aquilo? Ele sempre soubera? Ou, assim como eu, foi consumido por forças que não compreendia? E mais importante, o que eu faria agora? A verdade era que, embora eu tivesse escapado da prisão de seu feitiço, eu ainda estava aprisionada em algo muito maior. Algo que me fazia questionar tudo o que eu sabia sobre o mundo ao meu redor. Numa noite, enquanto eu caminhava pela casa, procurando alguma resposta, encontrei o velho livro, o grimório que havia jogado fora após tudo ter terminado. Era como se ele me chamasse, como se o destino me tivesse trazido de volta a ele, para dar o passo final. Eu hesitei, o medo me consumindo, mas a curiosidade era maior. Eu sabia que ele tinha uma chave para algo maior, algo que eu ainda não entendia completamente. Enquanto eu folheava as páginas antigas e gastas, os olhos se fixaram em uma passagem que falava sobre a verdadeira natureza do feitiço. Uma revelação chocante. O feitiço não era apenas sobre amor. Não era apenas sobre um pacto entre duas pessoas. Ele era sobre um elo profundo, uma conexão espiritual que se formava ao longo de várias vidas. Eu não havia sido a primeira. Ele também não. Estávamos ligados, mais do que qualquer um poderia imaginar, por algo muito mais antigo e sinistro. A dor aumentou. O homem que eu pensava que tinha me enganado estava, na verdade, preso da mesma forma que eu. A manipulação, o controle, tudo fazia sentido agora. Não éramos apenas peças em um jogo de destino. Fomos escolhidos para ser parte de algo muito maior. Algo que nem ele, nem eu, poderíamos controlar. Eu fechei o livro, o rosto pálido e os dedos trêmulos. O que eu fizera? O que eu tinha de fazer agora? O feitiço estava quebrado, mas a verdade era que nada estava realmente resolvido. Agora, o destino nos chamava para um caminho ainda mais escuro e tortuoso. A pergunta era: como eu escapava disso agora? As noites tornaram-se mais sombrias e silenciosas. A cada passo, uma sensação de perda se intensificava, como se eu estivesse caminhando por um labirinto sem saída. O que eu pensava ser a conclusão de um pesadelo, na verdade, era apenas o início de algo ainda mais terrível. O amor que eu sentira por ele, as promessas que me fez, tudo isso era agora uma mentira, uma construção de algo muito mais profundo e perigoso. Ele não me amava, pelo menos não da forma que eu imaginava. Ele era prisioneiro de algo muito maior, e eu agora também. As palavras do Grimório ainda ecoavam na minha mente. Não é só amor que une os destinos. O que está atado é mais antigo do que qualquer um pode compreender. As almas não se encontram por acaso, e nem sempre se separam quando querem. Eu tentei, com toda a minha força, afastar essas palavras da minha mente, mas elas se infiltravam em cada pensamento, em cada movimento. Eu comecei a perceber que as coisas ao meu redor começaram a mudar. Às vezes, eu via seu rosto, não como ele era, mas como ele poderia ser. A imagem dele em minha mente se misturava com a minha própria. Eu não sabia mais onde ele terminava e onde eu começava. Era como se nossas essências estivessem fundidas, e isso me consumia. Eu me sentia mais distante do mundo ao meu redor, como se a realidade estivesse escorregando entre meus dedos. Minhas mãos tremiam sempre que pensava em vê-lo novamente, mas uma parte de mim ainda o desejava. O amor verdadeiro? Ou uma obsessão provocada por forças além do nosso controle? A dor de não poder controlá-lo, de não poder recuperar o que tínhamos, tornou-se um peso insuportável. A única solução que me restava era procurar por mais respostas, por mais segredos que ainda estavam escondidos. Eu sabia que ele também procurava. Mesmo com o feitiço quebrado, não havia como escapar daquilo que nos unia. O destino que parecia nos ter separado estava, na verdade,
nos aproximando cada vez mais. Uma noite, enquanto eu vagava pela cidade, os pensamentos me consumindo, ouvi o som de um sussurro. Era quase imperceptível, como um vento suave que passava por minha pele. Eu sabia o que era. Ele estava perto. Eu não o vi, mas sabia que ele me observava. Sentia sua presença, como uma sombra que pairava sobre minha alma, me puxando para mais perto dele. Eu tentei resistir, mas as palavras de amor eterno, as promessas, os sentimentos que agora estavam entrelaçados com a dor e o desespero, me dominavam. Eu me vi caminhando em direção a uma velha casa no centro da cidade, uma casa que ele sempre mencionava, mas que eu nunca tinha notado antes. Ele me pediu para não ir lá. Não vá. Ele disse uma vez com os olhos cheios de medo e ansiedade, mas agora, uma força invisível me guiava até ela. A casa estava escura, como se nunca tivesse sido habitada. Cada passo que eu dava dentro dela me levava mais fundo em um labirinto de passagens secretas e corredores cheios de símbolos antigos e velhos textos. Eu sabia que ali estava a chave para tudo. Eu tinha que entender o que realmente estava acontecendo entre nós. Eu precisava encontrar o final, ou pelo menos a verdade por trás do que ele fizera. Eu me aproximei de uma velha porta de madeira, escura, com marcas de algo que parecia ser sangue. O cheiro no ar estava denso, como se o tempo tivesse parado, ali, esperando por mim. Quando empurrei a porta, encontrei um círculo de velas acesas, iluminando um antigo altar. No centro, havia uma pedra com símbolos entalhados, os mesmos símbolos que haviam aparecido no grimório. Eu toquei na pedra, e no mesmo instante, uma onda de energia percorreu meu corpo, fazendo-me cair de joelhos. O que vi a seguir mudou tudo. Eu vi nossas almas entrelaçadas, e o que eu havia sentido como amor verdadeiro agora era apenas uma conexão forjada por algo muito mais poderoso. O feitiço não era sobre amor eterno. Era sobre controle. Ele me prendeu em uma teia de destino, uma trama muito mais complexa do que eu poderia compreender. O amor, o que eu acreditava ser amor, era uma ilusão criada para manter nossas almas atadas. Ele também não sabia disso. Ele estava tão perdido quanto eu. Eu tentei me afastar, mas a visão me consumiu. Vi o futuro que nos aguardava. O feitiço não estava quebrado. Ele havia apenas se transformado. E a verdade mais aterradora de todas: não éramos os primeiros a vivenciar isso. O que estava acontecendo conosco já acontecera antes, com outras almas. A história se repetia. O amor, o feitiço, o destino. Tudo era parte de um ciclo sem fim. Eu corri da casa, os olhos cheios de lágrimas. Agora, a dor era maior. Não era mais sobre o que eu queria, mas sobre o que precisava fazer. O feitiço ainda nos governava, e agora, mais do que nunca, eu sabia que eu e ele não poderíamos escapar um do outro. Não porque eu amava, mas porque estávamos ligados por algo muito maior, algo que eu não conseguiria controlar. Eu o vi à distância, seu rosto ainda distante e perdido, como uma sombra. Ele também sabia. Nós sabíamos que não havia mais volta. O feitiço nos uniria novamente, não como amantes, mas como peças em um jogo de um poder desconhecido. Nós seríamos forçados a reviver o ciclo, a dor e a perda. E assim o feitiço não se quebrou. Ele apenas mudou de forma, continuando a nos prender. O amor, na verdade, nunca existiu. O que havia entre nós era mais sombrio, mais antigo, mais imutável do que qualquer um poderia imaginar. Obrigado por ficar até o final. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei e ative o sininho de notificações para eu trazer mais histórias como essa.